Boa noite, meu nome é Reinaldo Lima, eu sou residente do primeiro ano de oftalmologia do Hospital de Base. Fiquei responsável por apresentar a aula sobre anemias do módulo de retina. Pois bem, as anemias a gente pode classificá-las em diferentes grupos, de acordo com a fisiopatologia. Entre elas a gente tem a anemia ferropriva, a anemia megaloblástica, a anemia hemolítica, a anemia aplásica, a anemia de doenças crônicas. Porém, dentre elas, as que mais causam repercussões retinianas é a anemia hemolítica e a anemia aplásica. Dentro do grupo das anemias hemolíticas, nós temos a anemia falciforme e dentro das anemias aplásicas, nós temos as leucemias, certo? Adiante, nós vamos falar agora sobre a retinopatia falciforme. E para entender um pouco da anemia falciforme, a gente tem que entender o que é o normal, né? Nos indivíduos normais, a gente vai ter é, 4 cadeias de globina, 2 alfa, 2 beta, certo? Então, 95% dos casos, dos 100% dos eritrócitos que temos, nós possuímos esse tipo de hemoglobina do tipo HbA. Mas a gente tem também em 3% dos casos HbA2 e em 2% dos casos nós temos a hemoglobina fetal. Para que ocorra, né, essa mutação na conformação da célula, nós vamos ter aí uma, uma alteração genética, propriamente dita, uma substituição na cadeia do ácido glutâmico por uma valina, mas também podemos ter, em alguns casos, também a mudança do ácido glutâmico por uma valina. Mas, na anemia falciforme mesmo, nós vamos ter essa troca do ácido glutâmico por uma valina, formando a hemoglobina do tipo S. Epidemiologicamente falando, é uma alteração hematológica mais comum, a anemia falciforme, né? E a gente também pode, dentro do espectro da anemia falciforme, diferenciar essa hemoglobinopatia em SC, é quando eu tenho uma parte das hemoglobinas contendo a lisina no lugar da glutamina, e nesses casos eu posso ter uma faixa etária cometida um pouco mais jovem nos homens, entre 14 e 24 anos, e mulheres entre 25 e 39. Nos portadores de hemoglobinopatia da anemia falciforme propriamente dita do SS, né, a gente vai ter um quadro proliferativo mais comum em homens e mulheres entre 25 e 39 anos. Entre as manifestações clínicas, apesar do nosso foco ser o segmento posterior, nós temos algumas alterações do segmento anterior também. Nós percebemos algumas isquemias iridianas ali setoriais nessa primeira foto, em que aquela região ela acaba isquemiando, principalmente pela obstrução capilar causada pela deformação do eritrócito. Então, os eritrócitos eles sofrem uma diferença de conformação em forma de foice, predispõem a algumas alterações em relação à obstrução. Então, elas começam a se aglomerar nos pequenos vasos, nas arterias e capilares, causando uma interrupção da passagem sanguínea e fazendo com que haja, consequentemente, a isquemia. Nós também podemos ver esses vasos da conjuntiva na foto da direita, que são chamados vasos em vírgula. E abaixo nós temos a presença desse fema, uma alteração comum no segmento anterior na anemia falciforme, é que essas hemácias deformadas, elas não conseguem ser absorvidas pelo trabeculado, fazendo com que haja o acúmulo daquelas células na região anterior do olho e, consequentemente, um aumento da pio, certo? Então, isso pode prejudicar muito além do só o sangramento que ocorreu. Então, nesse caso também é muito importante não lembrar do não uso da acetazolamida, uma vez que a acetazolamida tem um efeito de aumentar a acidez, e o aumento da acidez pode predispor a uma maior alteração celular. Então, vamos supor que em alguns casos nós temos 30% dos eritrócitos deformados, mas se eu tiver uma alteração no pH sanguíneo, essa alteração ela pode mudar para 50%, 60% das células serem deformadas. E isso predispõe ainda mais novos quadros de isquemia, obstrução e isquemia, consequentemente. No segmento posterior, nós podemos dividir esses problemas
na retinopatia não proliferativa e proliferativa. Na parte não proliferativa, o que mais vai surgir e aparecer, até mesmo em prova, são as hemorragias do salmão PET, em que acontece uma hemorragia pós-obstrução. A gente percebe que tem um vaso ali um pouco mais superior à direita, na primeira imagem, em que ocorre um afilamento arterial lá, e aí posterior obstrução e depois uma hemorragia. Essa hemorragia acontece e ela tem essa coloração um pouco mais específica, né? Essa coloração em salmão. Então, isso nos ajuda no diagnóstico também desse achado. Posteriormente, quando eu tenho essa absorção do sangue, isso vai formar um depósito de hemosiderina na região da retina, né? Que são essa segunda imagem. Os corpos iridescentes também pode acontecer. Então, meio que isso é um processo, né? Primeiro eu tenho hemorragia, depois eu tenho absorção, que vai fazer com que haja o surgimento dos corpos iridescentes. Posteriormente, a gente tem o que a gente chama de black sunburst, é quando eu tenho o pigmento do EPR ali sobressaindo sobre a região da retina atrofiada, aquela região que morreu pós-isquemia, e após a absorção, corpos iridescentes, e posteriormente esse fluxo do pigmento EPR para a região da retina acometida. Na parte das manifestações clínicas da retinopatia proliferativa, a gente tem aí no OCT, essa primeira imagem, a maculopatia falciforme, que acontece bastante nessa doença, uma vez que essa região mais escura, temporal, está sendo acometida devido à isquemia, há uma morte celular, né? Por isso que a gente não está vendo curando essa região. E perceba na imagem abaixo também do OCT, em que a gente percebe que a parte mais interna retiniana ela desapareceu, né? Ela sofreu isquemia. Isso pode causar uma baixa acuidade visual nesses pacientes. Além disso, a gente também tem as estrias angioides, né? São essas alterações radiais a partir da papila, do escópio, e isso configura uma ruptura na membrana de Bull, né? Então, uma das causas das estrias angioides também pode ser a anemia falciforme, entre outras causas também. A gente percebe também a falsização do nervo óptico, né? Essas hemorragias, pequenas isquemias ali na região do disco óptico, que é parecido com aqueles achados em vírgula na conjuntiva que a gente viu no segmento anterior. Essas hemorragias elas acontecem, podem acometer as fibras nervosas e isquemia também dos vasos ali peripapilares. Na parte proliferativa das manifestações clínicas da retinopatia proliferativa, a gente pode dividir em estágios. A gente tem o estágio 1, 2, 3, 4 e 5, mas o estágio 1 começa, obviamente, pela oclusão arteriolar, que vai causar todo aquele processo de isquemia. A partir disso, a retina tem um mecanismo de defesa em que ela tenta fazer uma neovascularização, e antes disso, a anastomose arteriovenosa. Essas anastomose arteriovenosa é perceptível pela segunda imagem da direita, né? Mas, obviamente, com o passar do tempo, elas tentam fazer o processo de neovascularização. Essa neovascularização ela vai formar vasos um pouco mais fragilizados e que, consequentemente, tem um risco de hemorragias. Mas existe um detalhe muito importante nessa neovascularização, ela tem um padrão específico, é o padrão em Sinfan, né, que parece a imagem de corais. Então, isso é um achado que nos ajuda a fechar o diagnóstico de retinopatia falciforme. Tá? Então, posteriormente, esses neovasos eles têm um grande risco de hemorragia vítrea, então o estágio 4 ele caracteriza isso, essas hemorragias vítreas que podem ocorrer nesses pacientes. O estágio 5 é o DR tracional, é quando eu tenho essa proliferação fibrovascular nas regiões vítreas, a partir da proliferação e neovascularização dos vasos, a partir, com o tempo, vai acontecer fibrose e esse complexo fibrovascular começa a tracionar a retina, né, e predispor ao descolamento de retina tracional. Também uma das causas de abordagens cirúrgicas no pacientes com retinopatia falciforme. É parecido um pouco, né, com a retinopatia diabética, esses achados de neovascularização, essa forma de defesa da retina de tentar, dessa forma, um pouco errada, de aumentar o fluxo de sangue para essas regiões isquêmicas, mas, né, que acaba causando esses
problemas posteriormente. Em relação ao tratamento, a gente pode utilizar aqui da fotocoagulação a laser, certo? Mas a gente também pode utilizar os anti-VEGFs. É óbvio que eu posso utilizar ou um ou outro, né? A gente tem que estar atento também às possíveis complicações do tratamento a laser, em que esse excesso de energia pode causar alguns tipos de rupturas e transformar em um descolamento hematogênico. Perceba nessa imagem da esquerda um buraco nessa região mais temporal da retina, que foi formado naquela região, né? E também nós podemos perceber alterações crônicas, né? Pacientes com mais de 40 anos, esse alto infarto do CIFAN, daquelas neovascularizações, em que nesse caso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não fazer, ter cuidado na parte de prevenção quaternária, né? Não fazer atrogenias, porque nesses casos não existe nenhum benefício nem de fotocoagulação, nem do próprio anti-VEGF. Agora falando um pouco mais sobre o tratamento cirúrgico, nós temos algumas possibilidades e algumas indicações, né, de intervenções cirúrgicas. Uma delas é a hemorragia vítrea, que não se resolve espontaneamente, ou até mesmo aquela hemorragia vítrea bilateral, ou em pacientes com olho único. Nós temos também as indicações de DR tracional que acomete região macular, membranas epirretinianas, que podem acontecer até mesmo pós-intervenção, pós-fotocoagulação, por exemplo. Então, nesses casos, a gente tem o benefício da vitrectomia posterior via pares planas. Dentro dessa cirurgia, a gente tem que evitar aqueles buckles largos e apertados, são aquelas faixas de silicone que utilizadas nas cirurgias, em algumas cirurgias de descolamento de retina, que podem predispor ainda mais isquemias, né? É, a gente tem que controlar esses riscos de isquemia do segmento anterior, principalmente controlando o estrito da pio, tá? Então a gente tem que controlar também os situações que predispõem mais isquemia em pacientes com anemia falciforme, que é infecções, pacientes com quadro infeccioso, pacientes que têm risco de acidose. Então a gente tem que controlar esses fatores de risco, tá? O uso cauteloso, né, dos gases expansíveis, até porque se eu expandir demais a região intraocular, eu posso causar mais isquemia. É importante lembrar que a gente não pode usar os inibidores da citase carbônica, até porque eles aumentam a acidez e predispõem à fossilização dos eritrócitos. E a gente também tem que falar sobre o pós-operatório, em que suplementar O2, principalmente nas primeiras 24 horas após a cirurgia, podem ajudar ou controlar, né, algumas situações em que posso ter uma piora no pós-operatório. A gente tem que também evitar a desidratação no pós-operatório, então manter uma hidratação adequada ajuda em melhores resultados. E a transfusão sanguínea, que tem sido abordada no CBO de edição anterior, foi um pouco deixado de lado, mas em que eu faço a eritroforese antes da cirurgia, pode me ajudar no resultado dessa intervenção cirúrgica. Também a parte de leucemias, principalmente voltada para as partes de retinopatias, né? A gente sabe que as leucemias elas vão ser aí um câncer de células tronco hematopoéticas, desde acometendo aquelas células mais imaturas até as mais maduras, e a gente tem que dividir as leucemias primariamente em agudas ou crônicas. Até nós temos nas agudas a linfocítica aguda, predominantemente em crianças, ela vai haver uma taxa de sobrevivência em 5 anos de 90%, é a que tem melhor prognóstico. A mieloide aguda é aquela em que é vista mais frequentemente em adultos. A linfocítica crônica, ela tem um curso mais crônico e ela também tem um prognóstico um pouco mais ruim, enquanto que a mieloide crônica ela tem um curso clínico um pouco mais progressivo e frequentemente tem um prognóstico mais favorável em relação à linfocítica crônica, certo? Das apresentações clínicas, a gente vai ter algumas associações, tá? Em que a gente não vai ter uma causa, assim, especificamente da leucemia, mas sim uma associação clínica, que pode ser tanto com a anemia quanto a trombocitopenia, que vai causar alguns sangramentos, até
até mesmo da hiperviscosidade sanguínea, que reduz o fluxo e causa isquemias, e até mesmo algumas infecções oportunistas, até porque o acometimento de leucócitos pode predispor a uma baixa imunidade e isso predispor a algumas infecções. A gente pode perceber, principalmente nessa imagem, algumas hemorragias retinianas que estão presentes aí na leucemia, tá? Na imagem na imagem da direita a gente vê essa hemorragia pré-macular. Essa imagem de baixo a gente consegue perceber essa hemorragia retrohialóide um pouco grande, né? Mais que o normal. E uma camada, assim, você percebe que existe uma camada de células brancas assim acima do sangramento. É um pouco mais evidente do que a parte posterior, certo? Esse achado dessa imagem da, da direita ela é até interessante, ela tem essa aparência de pele em leopardo, devido principalmente à infiltração no coroidal na leucemia crônica. E a gente tem também esse buraco macular da esquerda nessa foto, em que também pode acontecer nas diacamente devido às leucemias. Outra apresentação clínica presente nesses casos é a parte de infiltração orbitária, principalmente na leucemia aguda, em que você vê, onde você vai notar em que essas células elas começam a se aglomerar naquela região pré-orbitária, então elas podem causar uma certa obstrução de movimentação ocular, além, né, do fato dos acometimentos retinianos. Em relação ao tratamento das leucemias, elas vão muito em contra do controle sistêmico da doença, né? E para controlar essas doenças, a gente pode utilizar a quimio-radioterapia ou até mesmo algumas transfusões. A terapia com anti-VEGF, ela pode ser utilizada, principalmente nos casos de edema macular e neovascularização. Além disso, até mesmo a vitrectomia, ela também pode ser uma abordagem, desde que eu tenha ali um HV denso ou até mesmo persistente que não se resolve espontaneamente. Posso até voltar um pouco naquele caso em que eu tenho hemorragia vítrea bilateral, também é uma indicação, e o uso de corticóide, que é a transcinolona conhecido pela gente, que nós podemos também utilizar. As radioterapias orbitárias ou a quimioterapia intratectal, ela também podem ser utilizadas, principalmente naquele caso em que apresentei para vocês de filtração orbitária na leucemia aguda, certo? Então, essas são algumas doenças, né, que podem causar retinopatias, e além das retinopatias, alguns outros achados oculares. As principais referências utilizadas nessa aula foram o Kansky e o Manual do CBO, além de pesquisas de outros livros também, como o Diagnóstico Clínico em Oftalmologia, do Kansky, e também eu utilizei o Marco Antônio Vieira Pascoal, Manual de Oftalmologia.